Para te falar sobre o Corinthians, preciso te explicar uma informação importante que o craque Neto trouxe no seu programa de sexta-feira no jogo nos Donos da Bola. O Neto afirmou que conversou com o Augusto Melo antes do programa e ouviu do presidente algo como, abre aspas, o Gabigol não vem mais para o Corinthians. Não tem negociação e nem vai ter. Esquece Gabigol e não precisa mais falar dele no Corinthians. O Neto ainda completou, baseado no que ouviu do Augusto, com a seguinte frase: ele vai pro Palmeiras, como já disse o Souza, fecha aspas. Essa última frase de que ele vai pro Palmeiras não é do Augusto, mas sim do Neto, no entendimento daquilo que ele ouviu do presidente corintiano. Por que, que o Augusto mudou radicalmente de ideia? Se a gente voltar no tempo, participei de um encontro com outros jornalistas e pessoas que cobrem o Corinthians com o Augusto, e o Augusto havia admitido que havia um interesse, que se não tivesse a necessidade de colocar grana para comprá-lo do Flamengo, o Corinthians tinha sim a intenção de contratá-lo. O Corinthians nunca escondeu a intenção de fechar com o Gabigol. E agora houve uma mudança radical, o Augusto dizendo que ele não vai mais para o Corinthians. Vamos lá. Em meio a tudo isso, a grande novidade é o interesse do Palmeiras, mas a informação que eu tenho é de que não há absolutamente nada fechado com o Palmeiras. Para mim, o Corinthians não está desistindo do Gabigol por causa do Palmeiras, o que pode ser uma estratégia interna para parar de dar moral ao Gabigol, porque quanto mais o Corinthians fala do Gabigol, mais ele valoriza um jogador que está chegando ao fim do contrato e vai poder assinar com quem bem quiser. O Corinthians só está ajudando o Gabigol toda vez que fala nele. Então, me parece ser uma mudança de estratégia. Vamos parar de falar de Gabigol, parar de criar expectativa e esperança no torcedor, mas em meio a isso, as negociações serão conduzidas de forma natural. Só para acrescentar ainda sobre o Gabigol, informação super importante. Gabigol, depois que o Endrick marcou o gol da vitória do Brasil contra a seleção da Inglaterra, vitória por 1-0, o Gabigol foi às suas redes sociais e escreveu o nome do Endrick acompanhado de um emoji de um rosto exalando ar. Isso repercutiu muito com torcedores do Palmeiras. Foram mais de 2.000 comentários, 7.000 retweetadas e 65.000 likes. O Endrick ainda respondeu, mandando um tamo junto, Gabi. O Gabigol respondeu de novo, mandando aquele emoji da força no braço, enfim. Torcedores palmeirenses entendendo que era mais uma manifestação do Gabigol, indicando vontade de jogar no Palmeiras. Alguns dias atrás, o Gabigol já havia postado uma foto com duas palmeiras. Enfim, o torcedor palmeirense está enxergando uma série de mensagens subliminares do Gabigol. O que eu posso contar para vocês é que o Flamengo não vende ele em hipótese alguma até o fim da temporada, que o Gabigol vai esperar o máximo de tempo possível antes de assinar um pré-contrato, até porque quanto mais tempo passa, mais interessados certamente surgirão e certamente ele vai ganhar mais dinheiro. Só para completar, ainda sobre o Endrick, com gol na vitória da seleção brasileira contra a Inglaterra, o Endrick foi capa dos principais jornais do mundo e na Espanha muita exaltação, especialmente em Madrid, cidade do Real Madrid. O jornal A chegou a publicar Endrick conquista o Wembley e essa foi a capa do jornal Marca. O jornal AS escreveu com vocês, Endrick, foram as duas capas dos principais jornais do futebol lá de Madrid. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que está gastando bastante dinheiro. Eu sempre tive a impressão de que o Palmeiras era um clube extremamente saudável do ponto de vista financeiro, e vou continuar com essa impressão. Mas estava conversando com o Amir Somoge, que é especialista em marketing esportivo. Ele, inclusive, é dono da Sports Value, que é uma empresa que faz uma série de estudos sobre futebol, marketing e finanças. E o Amir estava destacando, inclusive a gente vai trazer ele para participar do programa do Nicola qualquer dia desses da semana. E o Amir estava contando para a gente que alguns números chamaram bastante atenção, entre eles os gastos do Palmeiras com o departamento de futebol. Foram, segundo o Amir, de acordo com a leitura do balanço do Palmeiras, 404 milhões de reais gastos com salários no futebol. Isso equivale a, dividindo por 13, os 12 meses mais o 13º, a um custo mensal de 31 milhões de reais mês. Vinha batendo na tecla de que a folha salarial do Palmeiras girava na casa dos 26 milhões de reais, né? O Amir consegue, através do balanço do Palmeiras, apontar que o custo é ainda maior, batendo na casa dos 31 milhões de reais. Se o Palmeiras tem condição financeira, ótimo, não tem problema. A questão é que, de fato, é um número bastante significativo. Importante contar que os custos com todo o departamento de futebol ficaram em 697 milhões de reais.
contra uma receita de 839 milhões. O Palmeiras arrecadou ao longo do ano 839 milhões e despejou 697 milhões no futebol. 404 milhões desses 697 apenas com salários. Mas o que mais intriga o Amir Somoge foram os gastos administrativos. 131 milhões de reais na temporada passada. Isso equivale a dizer que o Palmeiras gasta 10 milhões de reais por mês com despesas administrativas. O Amir, que acompanha relatórios, finanças, balanços e dados dos clubes há bastante tempo, ficou impressionado de maneira negativa com esse valor. A gente vai trazê-lo para participar do programa para que ele possa falar um pouquinho mais sobre o assunto, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que reabriu negociações com o volante português. Trata-se de André Franco, 25 anos de idade, jogador do Porto, vive um momento de baixa na atual temporada, especialmente tem jogado muito pouco. Foram 9 minutos somados no último mês. Ele entrou 6 minutos numa partida, 3 minutos na outra, e em outras 7 nem saiu do banco de reserva. Volante revelado no Sporting, passou por um time menor em Portugal até chegar no Porto. Nessa temporada atual são 23 jogos, 1 gol e 3 assistências. O Flamengo chegou a fazer proposta ao Porto no início do ano, na nossa última janela de transferências. Na oportunidade, o Fla ofereceu 4 milhões de euros ou 21 milhões e meio de reais por 80%. Porto disse não. O Flamengo estuda a ideia de mandar um emissário, imagino que seja o Marcos Braz ou o Bruno Spindel, para Portugal em breve para tentar retomar essa negociação com a ideia de ter o André Franco contratado em definitivo na janela da metade do ano, que reabre no Brasil em 10 de julho. Por que o Flamengo faz esforço para contratar o André? Jogador aprovado pelo staff, pela comissão técnica do Flamengo, e a avaliação é de que ele seria um bom atleta para repor a saída do Thiago Maia, vendido para o Internacional. O Flamengo tem essa carência, essa posição aberta do volante desde a saída do Thiago Maia. Só para completar sobre o rubro-negro, o Flamengo abriu negociações para prorrogar o contrato do Pulgar. O contrato até é longo, mas existe assédio recentemente. O Flamengo chegou a recusar uma proposta do exterior pelo volante chileno. A ideia é aumentar o salário e também sua multa rescisória. A última do Fla, Pedro, descobriu nesse sábado que será pai de 2 meninas. Ele já sabia que ele e a esposa estavam, entre aspas, grávidos, e agora faltava descobrir o sexo dos filhos. São 2 meninas. Hora de trazer informação importante sobre o São Paulo, importante e exclusiva. Ao longo da semana contei para vocês que conversei com o presidente Júlio Casares e perguntei sobre a Arboleda. O Casares disse que estava tudo bem encaminhado, faltavam questões burocráticas. Nesse sábado recebi a ligação de uma pessoa próxima ao Arboleda que me afirmou que a coisa é bem distante. Então temos posições diferentes, narrativas diferentes. Do São Paulo muito animado com a renovação e de uma pessoa do staff do Arboleda assegurando que não, que a coisa está distante. E eu quero dar um pouquinho mais de detalhes para vocês. Essa pessoa com quem conversei, que pediu anonimato, chegou a dizer que de fato São Paulo e Arboleda quase acertaram a renovação do vínculo, que se encerra em 31 de dezembro, mas o São Paulo acabou recuando em uma das questões. A partir daí a coisa degringolou. Só para vocês entenderem. Hoje o Arboleda ganha 500 mil reais por mês de salário. Ele quer passar a ter 800 mil por mês de salário, São Paulo concorda. O Arboleda pede 1,5 milhão de dólares de luvas, algo na casa dos 7 milhões e meio de reais, São Paulo aceita. Esse 1,5 milhão seria redividido ao longo dos meses do contrato. O que pegou na primeira rodada de negociações foi o pagamento de uma dívida que o Arboleda tem. Já contei para vocês a respeito dessas pendências que o Arboleda tem no mercado, certo? São Paulo afirma que são cerca de 5 milhões de reais, o Arboleda diz que são menos do que 5 milhões. O Tricolor havia se comprometido para zerar essas dívidas. Só que quando o acordo estava prestes a ser assinado, o São Paulo voltou atrás e desistiu do pagamento dessas pendências. Diante desse cenário, o Arboleda recuou e disse que não tinha intenção de renovar. Para piorar, o São Paulo, quando divulga estar perto, próximo de um acordo de renovação, irrita o Arboleda. Porque o Arboleda sabe que não é isso e a informação vaza, e isso causa muita expectativa no torcedor do São Paulo. Enfim, há tempo ainda para que essa renovação seja acertada, mas o relógio corre contra o São Paulo.
O vínculo se encerra em 31 de dezembro. A partir de julho, o Arboleda pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Jogador de seleção equatoriana, titular absoluto do São Paulo, tem seus problemas fora de campo, mas dentro de campo é muito bom jogador e a questão agora precisa ser definida nos próximos dias. São Paulo topa retomar essa discussão em relação ao pagamento das dívidas, vai pagar mais luvas para que o Arboleda possa quitar seus problemas e ter um pouquinho mais de tranquilidade em relação a essas luvas? Tudo isso precisa ser resolvido nas próximas semanas. A partir de julho, se não houver esse acerto, o Arboleda vai estar livre para assinar um pré-contrato e se mudar de graça do São Paulo para qualquer outro time a partir de 1º de janeiro de 2025. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos mais à noite. É isso aí, rapaziada. Mais uma notícia fresquinha para vocês aí, tá? O canal 100% atualizado. Então, se você quer notícias 100% atualizadas do Corinthians, só se inscrever no canal aí, Alerta Timão, que vocês não vão ficar desinformados do Coringão, beleza? Crédito total aí pro canal do Nicola, canal do Setorista, 14º com Cross, canal Energia aí com o Mano, beleza? Canal da Jovem Pan, Debate Bola, canal dos Donos da Bola. Então, crédito total para vocês aí, belezinha? Então, lembrando, rapaziada, se quiser notícias 100% atualizada, canal Alerta Timão, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho, que vocês não vão perder nada. Beleza? Falou, até o próximo vídeo.